Olá, boa tarde. Assim que deixam a prisão, os egressos do sistema carcerário precisam ser reinseridos à sociedade. Mas essa não é uma tarefa fácil. A falta de um ofício e o preconceito são algumas das dificuldades enfrentadas por eles. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos conhecer um projeto criado por ex-alunos de Direito da Universidade de São Paulo que oferece uma segunda chance aos egressos. Você vai ver também. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro faz hoje segunda audiência de instrução do caso João Pedro. O adolescente foi morto durante operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 2020. Nova funcionalidade. Renajude, sistema online de restrição judicial de veículos, possibilita bloqueio online da carteira de motorista. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho decide que bancária deve receber pensão integral por doença ortopédica e síndrome de burnout. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro faz hoje a segunda audiência de instrução do caso João Pedro. O adolescente foi morto em operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 2020. E quem traz mais informações ao vivo sobre esse caso é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Na audiência desta quarta-feira está previsto o depoimento das testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A primeira audiência ocorreu no dia 5 de setembro, quando foram ouvidas 8 das 26 testemunhas de acusação. 3 policiais civis são acusados no processo. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos quando foi baleado e morto com um tiro de fuzil durante a operação conjunta das polícias civil e federal no complexo do Salgueiro em maio de 2020. O jovem brincava em casa com amigos quando, segundo familiares, policiais entraram atirando. Ele foi atingido por um disparo de fuzil na barriga e socorrido de helicóptero, mas não resistiu. Os agentes cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa quando entraram na casa da vítima e fizeram mais de 70 disparos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Aline, pelas informações. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça dispensou citações em medidas protetivas de urgências da Lei Maria da Penha. O colegiado considerou ser incabível, após a decretação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, a adoção de procedimento para que o suposto ofensor tenha ciência da decisão e, caso não apresente defesa, seja decretada sua revelia, como estabelecido pelo Código de Processo Civil. No caso julgado, o juízo de primeiro grau, após conceder medidas protetivas de urgência em favor de uma vítima de violência doméstica, determinou a citação do requerido para tomar ciência da decisão e para apresentar contestação no prazo de 5 dias, sob a pena de revelia, e essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, o voto que prevaleceu foi o do ministro Joel Ilan Paciornik, que afirmou que as tutelas antecipadas de urgência têm o objetivo de antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela judicial definitiva. Paciornik esclareceu que, diferentemente das tutelas antecipatórias, o objetivo das medidas protetivas de urgência não coincide com o da tutela jurisdicional final, porque com a sua decretação se busca proteger a vida e a integridade física e psíquica da vítima, preservando a própria ordem pública. Por maioria de votos, a 5ª turma considerou que as medidas protetivas de urgência especificadas na lei possuem natureza cautelar e, por isso, podem ser concedidas sem a manifestação da parte contrária. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de herdeiras da Sadia, que pediu uma indenização por falta de acesso a provas para anular doação de ações. As 2 filhas do fundador da Sadia pediam indenização com base na teoria da perda de uma chance, em razão da dificuldade para obter elementos de prova a tempo de impugnar supostas doações realizadas décadas atrás
e que teriam favorecido os irmãos unilaterais. As duas herdeiras ajuizaram a ação indenizatória de danos materiais e morais, argumentando que receberam participação acionária inferior à que seria efetivamente devida. Elas pediram a reparação de danos causados pela conduta da empresa, que deixou de apresentar 2 livros societários em ação de exibição de documentos, os quais comprovariam a alegação de que o pai doou cotas de participação societária somente aos outros filhos. As recorrentes pretendiam responsabilizar a BRF-SA, sucessora da Sadia, por não ter apresentado 2 livros societários em prazo hábil para subsidiar o ajuizamento de ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de primeira instância que julgou a ação improcedente. Ao negar provimento ao recurso especial das herdeiras no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou, entre outras coisas, que neste caso, ainda que a companhia tivesse cumprido a decisão judicial que determinou a exibição dos livros, a situação hereditária das recorrentes dificilmente seria modificada. Desta forma, os ministros da terceira turma entenderam que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o extravio dos documentos e o prejuízo que as recorrentes alegam ter sofrido. Uma bancária vai receber pensão integral por doença ortopédica e síndrome de burnout. Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a combinação dos problemas incapacitou a profissional para o trabalho. Na ação, a bancária disse que desenvolveu problemas ortopédicos como síndrome do túnel do carpo, lesões no punho, nos cotovelos e nos ombros devido a movimentos repetitivos realizados durante o expediente. Ela alegou ainda sofrer de doenças psiquiátricas como síndrome de burnout ou esgotamento profissional e transtorno depressivo recorrente. O juízo de primeiro grau reconheceu a ligação das doenças com a atividade profissional, mas rejeitou o pedido de pensão mensal vitalícia. Isso porque, segundo a perícia, a perda de capacidade da bancária foi de apenas 50%. Dessa forma, ela poderia se readaptar em outra atividade dentro ou fora do banco. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul afastou a responsabilidade do banco quanto ao transtorno psiquiátrico, mas determinou o pagamento de pensão vitalícia equivalente a 50% do último salário da bancária. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do recurso da bancária na sexta turma, a ministra Cátia Arruda, a conclusão das provas periciais foi que a doença ortopédica, embora tenha resultado em perda funcional de 50%, incapacitou totalmente a trabalhadora para a função antes exercida. Existem 2 tipos de lesão, a lesão de natureza psiquiátrica e a lesão de natureza ortopédica, e que redundou na aposentadoria por invalidez. Eu estou conhecendo por violação do artigo 950, caput, do Código Civil, no mérito do provimento, para determinar que a pensão mensal devida à reclamante seja calculada com base no percentual de 100% da última remuneração, observados os demais critérios fixados pelo TRT. De acordo com o artigo citado pela relatora, se da ofensa resultar defeito pelo qual a pessoa ofendida não possa exercer o ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que sofreu. Por unanimidade, a sexta turma do TST seguiu o voto da relatora e determinou que a pensão mensal da bancária seja calculada com base no valor integral da última remuneração recebida. Veja a seguir Nova Rota, projeto criado por ex-alunos de Direito da Universidade de São Paulo, oferece bolsa de estudos a pessoas egressas do sistema penitenciário. Os detalhes desse projeto daqui a pouquinho, voltamos já. Uma chance para recomeçar. Um projeto criado por ex-alunos de Direito da Universidade de São Paulo oferece bolsa de estudos a pessoas egressas do sistema penitenciário. É o Nova Rota, que também disponibiliza mentoria e apoio psicológico para quem precisa virar a página e se reinserir na sociedade por meio da educação
e do trabalho digno. Camila teve um passado com uso de drogas. Acabou presa, condenada pela justiça e atualmente já cumpriu a pena. Encontrou na educação uma oportunidade de mudar de vida. Hoje, atualmente, faço graduação em serviço social e é muito louco ver que há 10 anos atrás eu estava dentro de um presídio sem nenhuma expectativa de vida, sem nenhum tipo de esperança, e hoje, através do que eu estudo, eu busco, através das políticas públicas e sociais, fazer uma intervenção eficaz na vida dessa população mais vulnerável, na qual eu represento. A estudante foi uma das beneficiadas do projeto Nova Rota, uma iniciativa de ex-alunos de Direito da Universidade de São Paulo que oferece bolsas de estudos a pessoas que acabaram de sair do sistema penitenciário. Criada em 2019, a ação já formou 20 pessoas e atualmente acompanha outras 17 que estão em formação. Os dados do sistema carcerário são muito preocupantes. Você tem um enorme contingente de pessoas no sistema carcerário, pessoas sem oportunidades de educação, o nível de educação é muito baixo e o pior de tudo é que elas acabam entrando num ciclo negativo de reincidência, um ciclo negativo de falta de apoio psicológico, falta de apoio escolar ou de trabalho após o cárcere. Então, a gente entendeu que seria importante uma iniciativa da sociedade civil para ajudar com oportunidades de educação para egressos do sistema carcerário. O grupo faz o intermédio entre os egressos e faculdades que oferecem bolsas de estudos. Além de bolsas em cursos de graduação, o projeto Nova Rota também incentiva a realização de cursos profissionalizantes, cursos técnicos de idiomas, educação de jovens e adultos, reforço escolar e preparatórios para vestibular. Em teoria, o Estado ele deveria prestar assistência ao preso e prepará-lo para esse retorno ao convívio em sociedade. No entanto, quando a gente pensa na realidade brasileira, a gente percebe que muitas dessas pessoas que acabam indo parar no cárcere são pessoas que já vêm de uma situação de extrema vulnerabilidade social, logo são pessoas que nunca de fato foram inseridas na sociedade, que nunca tiveram seus direitos e garantias fundamentais, assegurados, como ainda acabam saindo do cárcere mais estigmatizados e mais desamparados. Cada bolsista realiza ainda acompanhamento psicológico semanalmente com profissionais voluntários. O auxílio ajuda nos desafios enfrentados diariamente pelos estudantes, em especial com o estigma vivido com a passagem pelo sistema penitenciário. Em 3 anos, o saldo do trabalho do projeto Nova Rota tem sido positivo. A gente pode perder tudo, pode arrancar a nossa liberdade, pode arrancar qualquer coisa da gente. Mas a única coisa que ninguém pode arrancar da gente é o que a gente aprende. O que a gente aprendeu, ninguém consegue tirar da gente isso. Para mim é o ápice da minha vitória, né? Eu já estou estudando, né? Tá trabalhando, tá podendo custear as coisas dentro da minha casa, podendo fazer minha família feliz, né? E através de tudo que está sendo me oferecido. A Rota vai fazer um enfermeiro. Vai fazer um enfermeiro. Muito bom. Se você puder ajudar essa iniciativa, o projeto tem um site com todos os detalhes. Anote aí, é o www.projetonovarota.org. novarota.org. Entre lá, ajude e participe. Bom, para a gente falar agora sobre as dificuldades de ressocialização dos egressos, eu converso ao vivo aqui conosco no estúdio hoje a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a Silvia Souza. Oi, Silvia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem também. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Bom, olha só, a gente acompanhou na reportagem esse projeto, a sociedade civil arregaçando as mangas e fazendo, às vezes, o papel que era do Estado, né? Que bom que a sociedade está ajudando, mas como é que vocês se deparam com esse tipo de iniciativa que, infelizmente, não é comum, é só uma gota ali no oceano, a gente precisa de tantos outros, né? Mas é uma iniciativa importantíssima que muda rotas, muda destino, muda tudo, né? Pois é, na Comissão Nacional de Direitos Humanos, a gente normalmente se defronta com o ápice das violações dos direitos humanos
também no sistema prisional, o sistema prisional brasileiro, que já teve o estado de coisas inconstitucional declarado pelo STF na DPF 347. E isso porque a gente vê graves e generalizadas violações de direitos. Então, quando a gente se depara com um projeto como esse, é uma grata surpresa, mas também não é tão surpresa porque a gente sabe que em várias partes do Brasil tem vários grupos que se mobilizam para tentar inserir, né, reinserir o egresso do sistema prisional na sociedade. Tem uma música do Racionais, né, O Homem na Estrada, que conta justamente a trajetória, né, de um homem que sai do sistema prisional, uma pessoa que sai do sistema prisional, e ela diz: eles te chamarão para sempre de ex-presidiário. Isso é uma pecha que projetos como esse tentam retirar e colocar essas pessoas e dignificá-las novamente para que elas possam ocupar o seu lugar na sociedade. Vocês recebem muitas denúncias ou se deparam com casos de violações quando esse egresso deixa o sistema e vai tentar uma reinserção na sociedade, porque é um sujeito que não deve mais nada à justiça. Ele já cumpriu e ele não consegue. Ele carrega isso para sempre. A OAB, ou enfim, quais os atores que podem, ou existe isso, essa interferência, essa ajuda, esse apoio? Existem vários atores do sistema de justiça, não só do sistema de justiça, né, mas do Estado e da sociedade civil principalmente, que recebe esse público, né, que sai do sistema e não consegue se reinserir no mercado de trabalho justamente por ter ali a passagem pelo sistema prisional. E tem um outro problema grave também, que é a questão das multas, né? Que além do cumprimento da pena, existe a multa. E enquanto você não ressarce o Estado, não paga essa multa para o Estado, e é um ponto que a gente precisa questionar também na legislação penal, ele não consegue a reabilitação criminal, que após 5 anos do cumprimento da pena, a depender do crime, o egresso pode solicitar e aí ter a sua ficha limpa, né? Então, é uma série de problemas que atrapalham a vida dessa pessoa que sai do sistema prisional. Tem também uma questão cultural, né? A gente conversava aqui nos bastidores, muitas pessoas têm ainda aquela visão de que o sistema carcerário, ou que penas mais rígidas, elas resolvem, essa pessoa vai sair, vai voltar para a sociedade, o interessante é que ela saia melhor, né? Do que entrou. Então, essa cultura do encarceramento também, não é por aí. A gente precisa trabalhar também isso com a sociedade, na sua avaliação? Pois é, a gente precisa trabalhar muito isso com a sociedade. O Brasil é o 4º país do mundo que mais encarcera pessoas, né? E a prioridade que se dá para o encarceramento, normalmente, são crimes contra o patrimônio e crimes que violam ali, em alguma instância, a lei de drogas. A gente teve um caso muito emblemático em São Paulo de uma mulher que foi presa porque estava furtando alimentos no valor de R$23 num supermercado. Era a 5ª vez que ela estava sendo presa por furtar alimentos, num país onde 33 milhões de pessoas estão passando fome. E, pasme-se, apesar do recurso da Defensoria Pública, da atuação de algumas organizações da sociedade civil, a Câmara Criminal, né, do TJ São Paulo confirmou a prisão, e justamente pela reincidência. Mas o crime cometido foi um crime famélico, pela fome. Então, isso dá para nós o retrato da cultura punitivista, né? Você protege o patrimônio, não enxerga a pessoa. Pegando esse gancho aqui para a gente finalizar, a inclusão social, ela acaba sendo uma ferramenta importante para desigualdades. Quando eu falo a inclusão, a ressocialização também está no mesmo pacote, porque se a gente fizer o recorte, tem cor sim, né? A gente tem mais de cerca de quase 1 milhão de presos no Brasil, muitos que não têm dinheiro para pagar advogado, e aí ficam lá em prisão provisória. Então, é uma ferramenta também, como nós acompanhamos na reportagem, para reduzir essas desigualdades ou minimizar. Exatamente. Essa população carcerária tem cor, 63% das pessoas presas são negras e a maioria vem das camadas mais pobres da sociedade. Portanto, projetos de inclusão, políticas, não apenas projetos sociais, mas políticas de estados, de ações afirmativas que consideram o recorte de cor, o recorte social, são fundamentais para a gente enfrentar também esse problema do sistema prisional, para a gente evitar esse problema do sistema prisional mais lá para frente. A inclusão social, ela é uma
uma ferramenta poderosíssima da redução das desigualdades sociais. E quanto mais políticas nós tivermos com esse recorte, com essa centralidade, melhor para o Brasil. Nós estamos num país em que 53% da população é negra, estamos num país que tem ali os povos originários, indígenas, quilombolas, e essas pessoas não podem ficar à margem das políticas públicas, das políticas de estados. Então, assim, que fique muito bem colocado, que fique claro, né? A inclusão social, ela é uma política de extrema relevância e necessária. As ações afirmativas são necessárias porque são elas que podem, lá na frente, impedir também que uma pessoa que vem de uma camada pobre da sociedade corra o risco de cair no sistema prisional. A gente tem pessoas que estão no sistema prisional que até hoje não sabem por que estão presas. Em prisão provisória, 33% da população do sistema prisional está em prisão provisória, aguardando julgamento. Perfeito, excelente reflexão para a gente finalizar. Conversei ao vivo com a Silvia Souza, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. Muito obrigada, boa tarde para você, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conferir a pauta de julgamentos. Funções essenciais à Justiça abrem a pauta dessa quarta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a prerrogativa dos membros do Ministério Público da União de sentarem no mesmo plano e à direita dos juízes nos processos em que atuam como parte. A OAB alega que isso viola os princípios da igualdade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Controle de constitucionalidade é o tema da arguição de descumprimento de preceito fundamental 495. A ação foi proposta pelo governo do estado do Piauí contra decisões judiciais que garantiram direito adquirido à atualização de uma gratificação por tempo de serviço extinta regularmente. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é o tema que envolve os embargos de declaração apresentados no recurso extraordinário pela operadora de telefonia Oi e pelo Sindicato Nacional de Telefonia e de Serviço Móvel e Pessoal, o Sinditele Brasil. Eles questionam a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve a cobrança do ICMS na assinatura básica de telefonia no Rio Grande do Sul. Direito Administrativo encerra a pauta desta quarta-feira, com uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre e de Passageiro, a ABRAT. A associação questiona o Estatuto da Juventude, que garantiu transporte coletivo interestadual gratuito para jovens de baixa renda. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, como vocês viram, o Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje uma ação que questiona a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT. Para a ABRAT, o benefício foi criado sem qualquer forma de ressarcimento às empresas privadas que fazem o transporte coletivo interestadual. A associação reúne cerca de 100 empresas do setor e alega que a imposição viola a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e também o direito de propriedade inerente à iniciativa privada. O transporte gratuito está previsto no Estatuto da Juventude. A lei determina que as empresas de transporte coletivo devem reservar 2 vagas por veículo e mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% no valor da passagem para jovens de baixa renda. No pedido de liminar, a ABRAT afirma que, em relação aos concessionários, permissionários e autorizatários, em razão da natureza contratual do vínculo decorrente de um ato jurídico perfeito, que deve ser respeitado por qualquer lei, o âmbito de incidência da norma é condicionado à instituição de um correspondente regime de ressarcimento. O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que adotou o chamado rito abreviado. Essa medida permite que o Supremo avalie a questão de forma definitiva, sem prévia análise do pedido de liminar. Isso porque o ministro considera o tema relevante e importante para a ordem social e segurança jurídica. A ação pode ser julgada nesta quarta-feira pelo plenário do STF. O Renajude, sistema online de restrição judicial de veículos, ganhou uma nova funcionalidade. Agora a plataforma permite também que magistrados realizem o bloqueio da carteira de habilitação de motoristas.
Além de informações sobre veículos, o Renajude passa a ter informações sobre a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, juízes também podem realizar consulta, pesquisa e impor restrições aos motoristas, como bloquear a licença de dirigir. A nova funcionalidade foi criada em uma parceria do CNJ com os Ministérios da Infraestrutura e da Justiça e Segurança Pública. O sistema foi desenvolvido para facilitar o cumprimento da legislação de trânsito e de decisões judiciais. No caso da CNH, o documento pode ser bloqueado por dívidas do condutor ou pode ser suspenso quando há desrespeito à lei seca. Para acessar o novo Renajude, o magistrado precisa apenas do Cadastro Geral de Acesso às Plataformas do Conselho Nacional de Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.